Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né, para mais um dia, com a graça de Deus, com o favor de Deus nas nossas vidas, a gente continuar aqui nossa leitura. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e já iniciar nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por mais esse dia, Senhor. Essa semana já tem iniciado debaixo de tanta bênção, Senhor, da Tua presença em nós. Obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está ministrando todos os dias, um pouquinho mais da nossa vida. Eu quero te agradecer muito, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Nós somos muito gratos, Deus, pela Tua palavra, pelo descanso que o Senhor tem nos levado a estar diante da Tua palavra, sabendo, Pai, que todas as coisas o Senhor faz cooperar para o nosso bem. Todas as coisas o Senhor faz cooperar para o nosso bem. Nós somos muito gratos, Deus. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, por essa leitura. Eu quero te pedir, Espírito Santo, continua aqui do meu lado, me ajudando a compreender, a entender os princípios da palavra, para que a gente possa estar, sim, sendo alimentado e edificado, Senhor, cada dia mais na Tua palavra. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós estamos, então, lembrando, né, que seria a semana 10, mas infelizmente a gente teve um erro na apostila, então tá virando semana 11, então não se complique aí, tá? Não vai ter semana 10 aí no YouTube, a gente pulou para semana 11 então, mas a leitura está em ordem, tá tudo ok, não tá fora do contexto, a gente está seguindo na ordem cronológica certinho, tá bom? Então, semana 11, dia 2, hoje, terça-feira, dia 7 de março de 2023, tá bom? Hoje a gente vai ler números 26 e 27. É um texto comprido, né, esse 26, e o 27 nem tanto, mas então vamos ler aqui e entender o que o Senhor está fazendo. Capítulo 26, então a gente começa. 26:1 diz assim: Depois que terminou a praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de todos os homens de Israel de 20 anos de idade para cima, que são capazes de ir para a guerra. Israel estava acampado nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó, quando Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com os líderes das tribos de Israel e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram os Enoquitas, que tinham esse nome por causa de Enoque, os Paluítas, que tinham esse nome por causa de Palu, os Esronitas, que tinham esse nome por causa de Esrom, os Carmitas, que tinham esse nome por causa de Carmi. Foram contados do grupo de família de Ruben 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os dois líderes que se reuniram com Coré e se rebelaram contra Moisés e Arão, e contra o próprio Senhor. Mas a terra se abriu e os engoliu juntamente com Coré, e o fogo queimou 250 homens, seguidores deles. Isso serviu de advertência para todo o povo, mas os filhos de Coré não morreram. Os descendentes de Simeão, segundo seus grupos de família, foram os Nemuelitas, que tinham esse nome por causa de Nemuel, os Jaminitas, que tinham esse nome por causa de Jamim, os Jaquinitas, que tinham esse nome por causa de Jaquim, os Zeraitas, que tinham esse nome por causa de Zerá, os Saulitas, que tinham esse nome por causa de Saul. Foram contados do grupo de família de Simeão 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus grupos de famílias, foram os Zefonitas, que tinham esse nome por causa de Zefon, os Agitas, que tinham esse nome por causa de Agi, os Sunitas, que tinham esse nome por causa de Suni, os Osinitas, que tinham esse nome por causa de Osni, os Eritas, que tinham esse nome por causa de Eri, os Aroditas, que tinham esse nome por causa de Arodi, os Arelitas, que tinham esse nome por causa de Areli.
foram contados dos grupos de famílias de Gade 40.500 homens, além de Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os grupos de famílias, foram os Selanitas, que tinham esse nome por causa de Selá, os Perezitas, que tinham esse nome por causa de Pérez, os Zeraitas, que tinham esse nome por causa de Zerá. Os descendentes de Pérez foram os Esronitas, que tinham esse nome por causa de Esrom, os Amulitas, que tinham esse nome por causa de Amul. Foram contados do grupo de famílias de Judá 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus grupos de famílias, foram os Tolaitas, que tinham esse nome por causa de Tolá, os Puvitas, que tinham esse nome por causa de Puva, os Jazubitas, que tinham esse nome por causa de Jazube, os Sinronitas, que tinham esse nome por causa de Sinrom. Foram contados dos grupos de famílias de Issacar 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus grupos de famílias, foram os Sereditas, que tinham esse nome por causa de Sered, os Elonitas, que tinham esse nome por causa de Elon, os Jaleitas, que tinham esse nome por causa de Jaleel. Foram contados dos grupos de famílias de Zebulon 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus grupos de famílias, por meio de Manassés e Efraim, foram. Os descendentes de Manassés foram os Maquiritas, que tinham esse nome por causa de Maquir, filho de Manassés. Maquir teve um filho chamado Gileade, de onde vem a família dos Gileaditas. Estes foram os descendentes de Gileade. Os Gezeritas, que tinham esse nome por causa de Gezer, os Elequitas, que tinham esse nome por causa de Eleque, os Asrielitas, que tinham esse nome por causa de Asriel, os Sequemitas, que tinham esse nome por causa de Siquém, os Semidaitas, que tinham esse nome por causa de Semida, os Eferitas, que tinham esse nome por causa de Éfer. Mas Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, apenas filhas, que foram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Foram contados dos grupos de famílias de Manassés 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus grupos de famílias, foram os Sutelaitas, que tinham esse nome por causa de Sutela, os Bequeritas, que tinham esse nome por causa de Bequer, os Taanitas, que tinham esse nome por causa de Taã. Estes foram os descendentes de Sutela. A família de Eramitas surgiu de Herã, filho de Sutela. Foram contados dos grupos de famílias de Efraim 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus grupos de famílias. Os descendentes de Benjamim, segundo seus grupos de famílias, foram os Belaitas, que tinham esse nome por causa de Belá, os Asbelitas, que tinham esse nome por causa de Asbel, os Airamitas, que tinham esse nome por causa de Airã, os Sufamitas, que tinham esse nome por causa de Sufã, os Ufamitas, que tinham esse nome por causa de Ufã. Surgiram duas famílias a partir dos filhos de Belá, os Arditas, que tinham esse nome por causa de Arde, e os Naamitas, que tinham esse nome por causa de Naamã. Foram contados dos grupos de famílias de Benjamim 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus grupos de famílias, foram os Suamitas, que tinham esse nome por causa de Suã, filho de Dan. Estes foram os grupos de famílias de Dan. Foram contados dos grupos de famílias de Dan, todos eles dos grupos de famílias sumitas, 64.400 homens. Os descendentes de Asser, segundo seus grupos de famílias, foram os Iminaitas, que tinham esse nome por causa de Imna, os Isvitas, que tinham esse nome por causa de Isvi, os Beriaitas, que tinham esse nome por causa de Berias. Surgiram duas famílias a partir dos filhos de Berias, os Eberitas, que tinham esse nome por causa de Eber, e os Malquielitas, que tinham esse nome por causa de Malquiel. Asser teve uma filha chamada Sera. Foram contados dos grupos de famílias de Asser 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo seus grupos de famílias, foram
os Jazeelitas, que tinham esse nome por causa de Jazeel, os Gunitas, que tinham esse nome por causa de Guni, os Gezeritas, que tinham esse nome por causa de Gezer, os Silemitas, que tinham esse nome por causa de Silem. Foram contados dos grupos de famílias de Naftali 45.400 homens. O número total de homens contados em Israel foi de 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre eles como herança, de acordo com o recenseamento. A um grupo de famílias maior deu uma herança maior, e a um grupo de famílias menor uma herança menor. Cada um receberá a herança proporcional ao seu número de homens contados. A terra será repartida por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus pais. Os líderes das tribos maiores devem se reunir para sortear os pedaços maiores de terra entre si, e os líderes das tribos menores devem se reunir para sortear os pedaços de terra menores entre si. E estas são as famílias dos levitas, contados no recenseamento, de acordo com os grupos de famílias: os Gersonitas, que tinham esse nome por causa de Gerson, os Coatitas, que tinham esse nome por causa de Coate, os Meraritas, que tinham esse nome por causa de Merari. E também havia os seguintes grupos de famílias entre os levitas: os Libinitas, os Hebronitas, os Malitas, os Musitas e os Coreitas. E Coate era o pai de Anrão. Quando Levi estava no Egito, teve uma filha chamada Joquebede, que se casou com Anrão, filho de Coate. E os filhos de Anrão e Joquebede foram Moisés, Arão e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram ao Senhor fogo que não era sagrado. O número total de levitas contados do sexo masculino de um mês para cima foi de 23.000. Eles não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam propriedade na divisão da terra entre as tribos. Foram estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os israelitas que foram contados por Moisés e o sacerdote Arão no deserto de Sinai, porque o Senhor havia dito que aqueles israelitas iriam morrer no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, o capítulo 26 fala de uma parte que eu particularmente hoje em dia gosto muito, que são as genealogias. A maioria dos cristãos, eles pulam, né, essas passagens quando vão ler a Bíblia. A maioria das pessoas acha chato, acha difícil, acha nome complicado, né, difícil de pronunciar, inclusive. Mas eu digo que a partir do momento que eu comecei a olhar para a genealogia de forma diferente nas minhas leituras, eu comecei a compreender algumas outras coisas que para mim ficavam um pouco mais difíceis. Os nomes das famílias, perceber que os nomes se repetiam conforme a leitura bíblica ia avançando. Então, às vezes o mesmo nome, por exemplo, aqui a gente leu Naamã. Esse não é o Naamã lá de Elias, de Eliseu, não é das histórias dos reis lá, não é o mesmo. Então, eles repetiam nomes como a gente repete hoje, aqui no Brasil, inclusive, né? A gente tem o costume de colocar o nome de João, Maria, Pedro, Tiago. Então, todos esses nomes, eles são comuns desde muitos anos atrás, né? Então, imagine a quantidade de Marias, imagine a quantidade de João que já teve ao longo da era da igreja, né? Depois que tem os apóstolos João, Tiago, Pedro, né? Então, na Bíblia não é diferente. Nesse tempo, eles também costumavam colocar o nome, né, dos seus filhos de alguém que já tinha falecido ou de alguém importante da família, da tribo, né, deles. Então, a gente vai encontrar ao longo da jornada da leitura bíblica nomes que se repetem e que não quer dizer que são as mesmas pessoas. E ler a genealogia, então, nos faz às vezes perceber algumas pessoas que estão nesse contexto e que não estavam no contexto anterior ou que não estão no contexto mais lá na frente, e nos faz perceber como as famílias também eram então estruturadas, né? Quem era filho de quem, por que aquela pessoa, que tribo ela fazia parte, né? Tudo isso faz toda a diferença. Muito legal, eu gosto bastante de genealogia, já fiz várias anotações, vários gráficos aqui manualmente mesmo. Hoje em dia tem bastante coisa na internet,
mas os meus primeiros foram feitos todos manuais, e eu gostava de fazer e me divertia em montar aqui esse quebra-cabeça para ir entendendo. Capítulo 27. Vieram então as filhas de Zelofeade, que era filho de Éfer, que era filho de Maquir, que era filho de Manassés. Zelofeade pertencia ao grupo de famílias de Manassés, que era filho de José. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada do tabernáculo diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes do povo e de toda a comunidade de Israel e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não participou da revolta de Coré, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Então, por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu grupo de famílias por não ter tido filhos? Achamos que deveríamos receber uma propriedade junto com os irmãos de nosso pai. Então Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: As filhas de Zelofeade estão certas, você deve dar a elas uma propriedade por herança entre os parentes de seu pai, e passará a elas a herança de seu pai. Diga aos israelitas: quando um homem morrer e não deixar filhos, a herança pertencerá à sua filha. Se ele não tiver filha, então a herança pertencerá aos irmãos dele. E se não tiver irmãos, a herança pertencerá aos irmãos de seu pai. E se o pai não tiver irmãos, a herança pertencerá ao parente mais próximo do seu grupo de famílias. Essa lei deve ser obedecida pelos israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba até o alto do monte Abarim e olhe a terra que dei ao povo de Israel. Depois de ver a terra, você morrerá, como seu irmão Arão, porque vocês dois desobedeceram a minha ordem de reconhecer diante deles o meu santo nome, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim. Isso aconteceu nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Ó Senhor, o Deus que cria e conserva toda a vida, aponte um homem para liderar este povo, alguém que guie o povo e vá com ele à guerra, para que o povo de Israel não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, que tem o espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e transmita as ordens para ele na presença de todos. Ponha sobre ele a sua autoridade, para que todo o povo obedeça ao novo líder. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que consultará Urim perante o Senhor para conhecer a vontade do Senhor. Josué e toda a comunidade de Israel seguirão as suas instruções. É assim que o Senhor continuará guiando o povo. Moisés fez de acordo com a vontade do Senhor. Chamou Josué e o mostrou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e transmitiu as ordens do Senhor e o tornou seu sucessor. Capítulo 27 fala de dois acontecimentos nesse momento aqui da ordem cronológica. A reivindicação, das filhas de Zelofeade, que eram 5, e elas infelizmente então não tinham irmãos, para dar continuidade, à família de seu pai, e elas se sentem então na obrigação de pedir esse favor a Moisés, que fale com o Senhor, e o Senhor então ouve, o clamor dessas meninas para dar continuidade na geração de seu pai e para elas terem propriedade, para elas terem uma terra, para elas continuarem passando para as suas gerações. Então o Senhor faz uma lei civil aqui muito importante a respeito de transferência de bens, quando o patriarca, quando o pai não deixa filhos homens. Então, há aqui uma lei civil muito importante deixada para Israel. E em seguida, o Senhor então fala com Moisés a respeito dele olhar a terra, porque eles estavam então para agora conquistar a terra prometida, eles já estavam diante da terra prometida, e o Senhor já tinha dado uma palavra a Moisés de que ele não entraria, de que ele não tomaria posse da terra por causa da desobediência lá em Meribá, porque ele bateu na rocha e era para ele falar com a rocha. Então naquele momento o Senhor trouxe uma palavra dizendo: você e Arão não entrarão na terra, porque vocês não santificaram o meu nome, não deram honra ao Senhor no milagre que ele estava operando ali. Aqui tem mistérios maravilhosos, mistérios modo de falar, tá, gente? Tem
entendimentos profundos que Deus pode nos dar aqui, conforme a gente vai lendo e compreendendo esses textos a respeito de Moisés não herdar a terra, ok? Mas então Moisés, temente e obediente ao Senhor, como ele sempre foi, ele então pede um sucessor. Ele sabe que o Senhor vai cumprir a palavra dele não entrar na terra, mas ele sabia que ali era o início de toda uma jornada ainda, né? Que o deserto era só um período que eles tinham passado e que agora o pior estava por vir, que era justamente a tomada de território contra os inimigos, contra os invasores dessas terras, contra as nações que estavam ali apossadas, né, da terra que era de Israel. Então a parte mais difícil ainda estava por vir. E então Moisés pede um sucessor, um homem que guiasse esse povo até a conquista realmente da terra prometida. E o Senhor já tinha esse homem, né? Graças a Deus por isso que Deus sempre prepara essas pessoas que vão suceder grandes líderes. E Josué era aquele que desde o início, quando Moisés foi levantado, sempre estava próximo a Moisés, sempre estava ali de frente do tabernáculo, de frente da tenda da congregação. Enquanto Moisés estava orando, Josué sempre estava ali na porta, também querendo beber dessa água, dessa presença de Deus. Então ele estava muito bem equipado já. A palavra de Deus diz que ele tem o Espírito. Deus fala aqui no versículo 18, é muito lindo. Ó. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que tem o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Ele já tinha o Espírito de Deus. É letra maiúscula aqui, não sei na tua Bíblia, mas tem que estar Espírito com letra maiúscula, porque fala do Espírito de Deus. Josué já tinha uma unção sobre a vida dele, porque ele temia ao Senhor. Ele era alguém que já estava num relacionamento profundo com o Senhor, sem saber desse chamado que ele teria para suceder Moisés. Ele temia, ele amava Deus, ele era amigo de Deus, né? Então essa foi a diferença. E então o Senhor já estava preparando a vida de Josué para tomar o lugar de Moisés nesse momento para a conquista da terra. Vou falar algo muito particular meu aqui para vocês, de que já há algum tempo, alguns anos, o Senhor ministrou isso ao meu coração. Se Moisés é a tipologia de Jesus, então Josué é a tipologia do Espírito Santo. Porque ele fala da mesma forma, que o povo não ficaria órfão, que o povo não ficaria sem um líder, sem um ensinador, sem um direcionador, né? E nós sabemos que no momento então que Moisés é tomado para o Senhor, morre, né? E Josué toma então essa incumbência, né? Essa responsabilidade. Ele é o responsável em guiar, em trazer direção, em ensinar o povo a lei que Moisés já tinha deixado. Então, esse é o papel do Espírito Santo na vida de todo cristão. Jesus fez todo o trabalho que precisava ser feito, deixou toda a palavra, deixou todo o ensinamento, deixou toda a doutrina, deixou tudo que nós precisávamos. E agora quem continua esse trabalho no nosso dia a dia conosco é o Espírito Santo. Então, quando eu passei a olhar para o personagem Josué com uma figura do Espírito Santo na história de Israel, na minha opinião, não sei se você vai fazer essa análise, mas eu quero te dizer que você vai ver de forma muito diferente a fala de Josué, a maneira de Josué se portar, a maneira como ele realmente conduz esse povo, as palavras que ele usa, é muito pertinente. Eu gostaria muito que você prestasse atenção aos detalhes. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito ao teu coração, como tem ministrado ao meu cada vez que eu começo a ler a respeito de Josué. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia, ótima noite, ótima tarde para vocês aí, né? Que esse dia de terça-feira seja um dia de bênção para cada um de vocês. Eu creio que o Senhor tem falado muito conosco já até aqui e vai continuar falando. Essa semana a gente finaliza, né, o livro de Números, que é maravilhoso, e a gente então vai começar Deuteronômio no domingo, né? A gente vai até sábado dentro do livro de Números e no domingo a gente então começa um novo livro chamado Deuteronômio, que é maravilhoso também e completa, né, esse Pentateuco, completa esses 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então a gente vai fixar, né,
tudo isso que o Senhor colocou até aqui para nós, que são as leis, os mandamentos, os preceitos, as ordens do Senhor para esse povo de Israel, como eles deveriam se portar, essa conquista da terra, Deus então dando posse para eles de tudo que eles precisavam a partir desse momento, e isso é maravilhoso. Amém? Então Deus abençoe aí, e amanhã, se Deus quiser, a gente continua então aqui dentro do livro de Números. Deus abençoe.